bora começar isso aqui, para a gente fazer isso acontecer, e estamos começando essa aula 99. Então, Mara, né? Nada por acaso. Para mim aqui tá 99. Então, vamos lá. A gente vai começar essas aulas, né, falando sobre as leis herméticas, né? Por que eu quero trazer tanto das leis herméticas? Primeiro que eu estava estudando hermetismo e eu tive uma realização. Eu tive uma realização que o Conheça a Sua Luz é todo hermetismo. Sem eu saber, eu coloquei hermetismo em tudo, né? E é tudo hermetismo. E aí eu parei para pensar, e eu estava conversando com uma aluna e amiga que estuda muito sobre hermetismo, está se tornando mentora sobre isso também, e ela estava falando assim, mas é claro, o hermetismo é tudo, né? É a base de tudo. Mas por que ele é a base de tudo isso, né? O hermetismo, ele fala das 7 leis que governam o nosso universo, né? Então, são os princípios de tudo no nosso universo, né? E aí a gente vai seguindo eles ali, e a gente vai vendo com clareza como que quando a gente vai seguindo isso, as coisas vão mudando na nossa vida. E ali, quando a gente olha no Conheça Sua Luz, eu trago isso. Quando eu falo de luz e sombra, né? Quando eu falo, isso a gente fala das polaridades, né? A gente fala dos 2 polos. Muitas vezes eu falo sobre você precisa assumir a sua sombra para você conseguir viver a luz, né? Que é o ritmo. Você precisa ir para um lado do pêndulo para depois você conhecer o outro. Eu tenho a aula ali também do feminino e do masculino. Não sei se vocês já viram, mas eu falo sobre as energias femininas e as energias masculinas. E tem a lei do gênero também, né? E aí eu falei, nossa, beleza. Eu já falei sobre as leis herméticas também. Tem aquela aula que eu dei uma viajada muito maluca depois da minha cirurgia, em que eu falei muito sobre leis herméticas ali, né? Mas eu decidi trazer cada uma delas mais para a gente tentar colocar isso em prática, tá? Então a gente vai fazer aula de cada uma das leis, só que na prática. Porque o que eu percebi? Eu estudei hermetismo, fiz iniciação de hermetismo, fiz um tanto de coisa de hermetismo, e ao mesmo tempo eu ficava assim, mas eu não sei se eu sei praticar isso, eu não sei se eu sei colocar isso na minha vida. Eu acho que eu não sei colocar o hermetismo na minha vida. Só que eu já colocava e não percebia. E esse é o poder do hermetismo, é você vivenciar essas energias e nem tá sabendo que você tá fazendo aquilo ali acontecer, né? E aí tudo começa de onde? Da nossa mente. O todo é mente, né? Isso fala lá no Caibalion. Quem quiser saber mais sobre hermetismo, tem o Caibalion, eu já indiquei, né, para as meninas, para quem é do Conheço Sua Luz. É um livro complexo, o Caibalion, você precisa ler algumas vezes, para você realmente pegar ali os conceitos e tudo mais, mas é maravilhoso, é maravilhoso. Então, quem quiser, tem o Caibalion, inclusive, versão comentada, que eu acho que é mais simples, para quem quiser, né? Ele é bem mais grosso, mas ele é mais simples. E tem também as palestras da maravilhosa da professora Lucelena, que eu já passei para vocês da Resistência, e ela faz uma também do Caibalion, ela faz, uma não, várias, né, são várias aulas ali, em que ela vai explicando o Caibalion também. O meu intuito é trazer mais na vida prática, como tudo, porque eu sou assim, né, eu não gosto de dificultar as coisas, eu gosto de facilitar tudo de conhecimento, eu gosto de colocar ele palpável. Então, às vezes, a gente vê, isso eu falo até por mim, tá? Lê esses livros, são livros densos, eu já li o Corpus Hermeticum também, que é um livro muito mais denso sobre isso, mas aí a gente fica meio que preso, tipo, uau, isso aqui é muito difícil. Mas não é muito fácil, é muito simples a gente colocar isso na vida. E é isso que eu quero trazer para vocês. Então, por isso que eu não vou falar tanto de tipo, isso é hermetismo, porque quando se fala isso é hermetismo, às vezes dá um tipo, isso é uma coisa difícil, é uma coisa complexa, é uma coisa que não é palpável, é uma coisa que eu não consigo colocar na minha vida. E aí, eu vou trazer, começando de algo que todo mundo já ouviu, eu acho. Eu, pelo menos, ouvi durante toda a minha infância, a minha avó, quando eu era criança, ela comprou para mim fitas, cassete, na época era fita cassete, gente, assim, eu sou velha desse jeito. E aí, das histórias da Bíblia. E aí eu vou trazer para isso, porque vocês sabem, eu amo a Bíblia, né? E tem tanto hermetismo na Bíblia que é bizarro. E lá, quando fala lá em Gênesis, né, na história da criação, fala
que Deus pensou e haja luz. Ou seja, a primeira coisa que aconteceu no nosso universo foi um pensamento. Vocês têm noção disso? A primeira coisa foi um pensamento. E dali é que eu vou puxar tudo para vocês. Essa é a força da sua mente. A sua mente pode criar tudo, porque você é igual e semelhante a ele, ao Criador, à energia que criou esse universo, se você não acreditar em Deus, né? O que é que seja, né? O que manifestou o que a gente está vivendo aqui, que no hermetismo é chamado de todo, foi um pensamento, né? E deste pensamento nasceu a luz e nasceu a vida. Então, por que que você ainda não acredita que você tem o poder de criar a sua realidade? Só que, ao mesmo tempo, não adianta só você pensar assim, ai, eu vou ter o trabalho perfeito. O que que você está fazendo para ter esse trabalho perfeito? Qual é a energia que você está vibrando? Que aí já é outra lei, né? Mas a gente não vai para ela hoje, não. Não adianta a gente ficar só na mente. Quando a gente fica só na mente, a gente não manifesta. Todo pensamento tem que ser aliado a uma ação, para que assim a gente consiga chegar aonde a gente pode chegar. O nosso potencial é atingido quando a gente consegue alinhar essas duas variáveis, mente e ação. E aí, quando eu falo sobre essa, igual a gente está fazendo o desafio 21 dias, né, de ativação, ali a gente mexe muito com a mente, né, porque a gente coloca ali os mantras de cada energia, aquilo ali é para ficar no seu subconsciente. Qual é o seu propósito? O que que motiva a sua alma? O que que te ajuda a realizar os seus sonhos? Mas, se você faz toda essa ativação e passa o dia sentado no sofá, como é que essa energia vai manifestar? Como é que essa energia vai ativar, né? E agora eu quero te perguntar, quais ações você está colocando em prática para realizar o que está na sua mente? As metas que você colocou para este ano, as metas que você se propõe a cumprir, o que que você já fez de atitude, de ação para fazer ela acontecer? E é o que eu falei na Comune Luz esses dias, né? Sobre o quentinho. Ficar no quentinho, todo mundo quer, né? Só que enquanto a gente fica no quentinho, tudo fica onde? Preso na nossa mente. E a nossa mente, ela não cria apenas o que a gente quer, ela cria o que a gente não quer. Por quê? Se você coloca na sua mente que você quer empreender, por exemplo, mas aí você começa, você vai lá, abre um CNPJ e tudo mais, começa o movimento. E aí depois fala, nossa, mas é difícil demais. Eu, nossa, eu empreendi para poder ter liberdade, para poder, né, trabalhar na hora que eu fosse fazer o horário, para poder tirar férias quando eu queria. Mas você não quer fazer tudo o que é necessário para que aquele empreendimento dê certo, que é muito mais do que um CLT, né? Porque o empreendedor, ele não tem hora para trabalhar, ele trabalha sem horário, né, para poder o negócio dar certo. Então, uma hora chega esse momento da liberdade. Só que antes tem que haver toda uma ação alinhada ao mental, ao pensamento, à ideia inicial, para que isso se concretize, né? Não adianta você apenas pensar, você tem que sentir. E você só vai sentir a energia, por exemplo. Ai, eu tenho muita vontade de iniciar, mas sempre que eu estou perto de iniciar algo, eu paro, eu travo. Por quê? Primeiro que vem uma resistência te impedir ali. E segundo, que você não está sentindo este início se manifestando na sua vida. Todo pensamento, sentimento. Sempre. Um pensamento vira um sentimento. Esse sentimento alinhado a esse pensamento vira
uma ação. A gente estuda isso em inteligência emocional também. E daí vem também o poder da nossa mente. E aí, o que eu quero falar para vocês hoje é quais pensamentos estão dominando a sua mente no dia de hoje? São pensamentos de força? São pensamentos de tipo para baixo? Você já parou para pensar e para reconhecer os seus pensamentos? A gente trabalha muito isso no Cura, a Ló tá aqui, né? Que é uma mente serena que manifesta. Por que que uma mente serena que manifesta? Por que que é uma mente calma que manifesta? Porque é uma mente que não duvida do seu potencial. Se você duvidar, se você achar que é difícil, se você achar que aquilo ali não tem como acontecer, não vai acontecer. Mas ao mesmo tempo, olha, não é apenas falar, eu vou ganhar na loteria. Entende? Porque senão a pessoa fica assim, ai, mas eu estava pensando que aquilo ia acontecer. Mas e o resto? Quais eram as suas atitudes alinhadas? Quais são os sentimentos que você está vibrando e sentindo em relação àquilo ali? O que que você deixa entrar na sua rotina? De energias externas mesmo, porque essas energias externas, muitas vezes são vampirinhos que ficam ali sugando a nossa energia o tempo inteiro, em vez de ajudar, estão atrapalhando, né? Estão nos impedindo de alinhar a nossa energia. Então, eu queria que vocês fizessem um exercício agora, de escrever. Qual pensamento está martelando na minha cabeça durante toda essa semana? Vou dar 1 minuto para vocês escreverem qual o pensamento que está pegando na mente de vocês toda essa semana. Agora, eu quero que você avalie. É algo que eu quero manifestar ou esse pensamento é algo que está me atrapalhando de criar a realidade que eu sonho em ter? De tipo, igual foi falado na Comuniluz. Eu tenho muita vontade de acordar às 5 da manhã, mas aí tá tão na minha cama, e aí eu não acordo. Esse seria um pensamento de algo que está te atrapalhando de fazer o que você tem vontade de fazer, não é mesmo? De algo que você colocou como meta. E aí, qual foi a sua ação em relação a isso? Sua ação foi ficar no quentinho ou sua ação foi eu vou levantar mesmo assim, vou fazer o que eu quero fazer, o que eu me dispus a fazer, o que eu coloquei na minha mente que era importante para mim. E o que eu falei ali sobre a porta estreita é exatamente isso, gente. Jesus falava isso. Então, olha isso que Jesus falava. O caminho para o paraíso vem de uma porta estreita. Por quê? Você tem que se desafiar a passar por aquela porta para você conquistar aquilo que você sonha, aquilo que você quer. Então, você tem que querer e você tem que se desafiar a fazer aquilo ali acontecer. Isso, ou seja, o pensamento alinhado à ação te leva ao que você quer. Para mim, eu sou apaixonada nessa passagem da Bíblia, né? Mas para mim, ela é a verdadeira lei da manifestação. E ela mostra que não vai ser um melzinho, né? E que você vai ser desafiado a não cumprir aquilo. Quando você se propor a fazer algo que vai te elevar e vai te levar a um próximo nível, vão aparecer 1 milhão de resistências para te impedir de fazer aquilo. O que que hoje é a resistência na sua vida? O que que fica ali martelando, te tirando daquilo que você se propôs a fazer? Anota isso aí. Quais são essas vozes que ficam o tempo inteiro ali te parando, tentando te impedir de continuar? Vou te dar 1 minuto também para poder pensar nisso e anotar isso aí.
Ah, ó, então vamos lá. O que é que vocês querem manifestar? Quais ações vocês estão tomando em relação a isso? E qual é a resistência que fica tentando te parar? Quando a mente de vocês, quando vocês verem que esses sabotadores, né, estão vindo na mente de vocês, não mais permitirei que você tente me controlar, tá bom? Fiquem firmes nisso. É um processo, é o que eu sempre falo para as minhas alunas do cura. Reconhecer que este pensamento está agora invadindo a sua mente e tentando te parar é um passo na sua evolução gigantesco. É muito difícil de você ter este controle mental a ponto de conseguir reconhecer de tipo, ó, isso agora é uma resistência, ó, isso é um sabotador que está tentando me parar. Eu vou pará-lo antes que ele me pare. Você já parou para poder refletir sobre isso? E para pensar nisso? E vocês que estão aqui hoje, por favor, me conte depois, pode ser lá no grupo mesmo. Nossa, hoje, tantas vezes eu me vi eu vi os meus sabotadores me cutucando. Nossa, hoje eu venci a resistência. Eu peitei ela, né? E vocês vão ver a diferença que vai fazer na vida de vocês quando vocês começam a reconhecer isso, começam a trabalhar para parar esse padrão e começam a se libertar disso. Gente, maravilhosas. Um beijo para vocês, então. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pela presença, muito obrigada por tudo. E bora colocar isso em prática, bora colocar um freio nesses sabotadores, bora domar esses cavalos selvagens e bora tomar controle da nossa vida, né? Um beijo para vocês e bora brilhar. Até!